Boa noite. Bom, então vamos lá para a quarta mensagem. Vamos então começar a quarta mensagem que eu quero compartilhar com vocês na série Reflexões sobre a Pandemia. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Espírito Santo que me use e que a palavra possa chegar ao seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu oro neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor possa falar conosco neste momento. Espírito Santo, toma minha vida, usa-me na exposição da Tua Palavra, no anúncio da Tua Palavra, para que possamos responder a essa pergunta que é tema da mensagem de hoje. Deus está em silêncio no meio da pandemia, então Espírito Santo, que o Senhor possa me usar para nos conduzir nas Escrituras, para que a gente possa então tentar responder a essa pergunta e compreender se de fato o Senhor está falando e se está, de que maneira o Senhor está falando no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Por isso, Espírito Santo, usa-me de forma simples, que até crianças que estiverem assistindo ou que irão assistir a essa mensagem possam compreender. Usa-me de forma simples, embora o assunto seja profundo. Mas eu creio que o Senhor pode fazer esse milagre de alcançar cada coração que há de ouvir essa mensagem para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Então vamos lá. O tema de hoje é uma pergunta, né, que eu gosto bastante de pergunta. Deus está em silêncio em meio à pandemia? Bom, eu tenho ouvido algumas pessoas fazerem essa pergunta. Outro dia eu estava assistindo uma transmissão, uma live, e alguém fez essa pergunta para as pessoas que estavam elaborando aquela live, que estavam produzindo aquele conteúdo. Fizeram essa pergunta: por que Deus está em silêncio? E o assunto era a pandemia. Mas a pergunta ideal é: será que realmente Deus está em silêncio? Às vezes podemos pensar ou concluir que Deus está em silêncio, não porque não estamos ouvindo a sua voz, mas por não compreendermos sua voz. Ou, em outras palavras, por não sabermos como ele realmente fala. Então, eu penso que fazer essa pergunta, por que Deus está em silêncio no meio da pandemia, ou às vezes afirmar Deus está em silêncio no meio dessa pandemia, ou em outros sofrimentos, em outros momentos difíceis que nós enfrentamos, talvez você já enfrentou, está enfrentando ou vai enfrentar uma outra crise, um outro momento difícil que talvez não seja a pandemia, e talvez a conclusão que você vai chegar é: ou Deus está em silêncio, Deus não está falando comigo. Bom, às vezes a gente pode chegar a essa conclusão não pelo fato de não ouvir a voz de Deus, mas às vezes por não compreender a maneira como Deus fala, por não compreender a voz de Deus. Às vezes não é que Deus não está falando, mas a gente que não está ouvindo, ou a gente que não compreende a voz de Deus, ou, e essa é a que eu creio, não compreendemos a maneira através da qual Deus fala. Porque Deus fala. Às vezes nós não entendemos a maneira pela qual ele fala. E há um trecho de um rap que eu gosto, mas nessa música, nesse rap, há um trecho que o autor diz assim: cada um escuta a voz de Deus de um jeito. Então há uma frase, um rap, que diz assim, que o cantor ele diz assim: cada um escuta a voz de Deus de um jeito. Eu gosto muito desse rap, mas não concordo com essa frase. Deus não fala com cada pessoa de um jeito diferente. Eu creio que não é verdade a frase de que cada um escuta a voz de Deus de um jeito. Agora, eu reconheço que se o autor dessa música estiver falando de um outro Deus, né, não que eu acredite em outros deuses, mas se ele está falando de um outro Deus, de uma outra religião, pode até ser verdade. Mas se ele está falando, e eu acho que sim, se ele está falando do Deus da Bíblia, do Deus que se apresenta como o único e verdadeiro Deus, o Deus que se revela na Bíblia, se ele está falando a respeito desse Deus, que o Deus da Bíblia fala com cada um de maneira diferente, isso aí sim eu afirmo que isso não é verdade.
porque o Deus da Bíblia, ele não fala com cada pessoa de um jeito diferente. E ao longo dessa exposição, dessa pregação, eu quero mostrar para vocês por que eu creio dessa forma e por que eu afirmo que eu creio que ele está enganado. Bom, então, para as outras religiões, para outros deuses, talvez essa frase possa ser verdadeira, né? As pessoas de outra religião ou que adoram outros deuses podem dizer, o meu Deus fala comigo, fala com cada pessoa de maneira diferente. Mas se nós estamos nos referindo ao Deus da Bíblia, ao Deus que se apresenta como o único e verdadeiro Deus, o Deus no qual eu creio, e creio que você também creia nele, se está ouvindo nessa série de mensagens comigo, isso não é verdade. No cristianismo, Deus não fala com pessoas diferentes de maneiras diferentes. Para o Deus do cristianismo, para o Deus da Bíblia, ele se revela e ele fala de uma só maneira. E é sobre isso que eu quero falar hoje. De que maneira é essa que Deus fala? Por que isso é importante? Para responder a pergunta, será que realmente Deus está em silêncio no meio da pandemia? Então vamos lá. Quero ler Hebreus capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2, mas por enquanto nós vamos ler apenas 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Hebreus 1, versículo 1. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o autor de Hebreus está dizendo Deus falou, ou seja, Deus fala. O Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia, é um Deus que se comunica com a humanidade, se comunica principalmente com o seu povo. Deus se comunica, Deus fala. E o autor de Hebreus está dizendo, há muito tempo, ou antigamente, como em algumas traduções, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Para a gente entender, o autor de Hebreus, que não se sabe ao certo quem é, estava escrevendo para judeus que haviam se tornado cristãos. Ele estava escrevendo essa carta, ele escreveu essa carta para um grupo de judeus, de hebreus, que creram em Jesus, que se tornaram cristãos por crer em Jesus, que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Então, o autor está escrevendo para esse povo. Por isso, o povo para quem Jesus estava escrevendo sabia que nessa frase, quando o autor diz há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, o povo, esses judeus que se tornaram cristãos, entenderam muito bem do que o autor estava se tratando. Eles entenderam que nessa pequena frase, nesse primeiro versículo de Hebreus que nós lemos, o autor estava resumindo toda a história da humanidade e principalmente do povo judeu, do povo de Israel. Quando ele diz há muito tempo ou antigamente, Deus falou muitas vezes de várias maneiras por meio aos nossos antepassados, por meio dos profetas, o autor aqui está fazendo um resumo de toda a história da humanidade até aquele momento em que ele estava escrevendo. E o que eu quero dizer com isso? Deixa eu ajudar você a entender. Talvez você diga assim, aí, tá vendo? Tá dizendo que Deus fala de várias maneiras. Não, calma. Vamos entender o que o autor quis dizer com essa frase. Primeiro, ele está dizendo que Deus falou, e Deus de fato falou. Deus tem falado desde que criou a humanidade, desde que nos criou. Deus tem falado. E muitas vezes, e de várias maneiras, aos antepassados, a todos que viveram antes de nós, por meio dos profetas. Repare essa última parte, por meio dos profetas. Bom, vamos fazer uma recapitulação da história bíblica para a gente entender o que está contido nesse verso. O primeiro relato das pessoas com quem Deus falou, é óbvio, é Adão e Eva. Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva e falava com eles. A Bíblia diz que à tardezinha, pela Bíblia, pelo versos de Gênesis, nós entendemos que Deus descia nas tardes e conversava e falava com Adão e Eva. E então, os primeiros com quem Deus falou foi Adão e Eva. Depois, no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos Deus falando com Abel e Caim. Após a morte de Caim, após a morte de Abel, que foi morto por Caim, e após a Bíblia descrever que Deus falou com Caim,
nós aceleramos para Gênesis capítulo 6 e nós lembramos da história do dilúvio, onde toda a humanidade se corrompeu e, na verdade, a corrupção do homem que começou lá no jardim foi aumentando cada vez mais. E Deus, então, decide exterminar todos, como nós já falamos nessa série aqui, se não me engano, na segunda mensagem. Então veio a história do dilúvio, onde Deus, então, fala com a próxima pessoa que nós temos a descrição na Bíblia, que é com Noé. Deus fala com Noé, construa uma arca para que você, sua família e os animais entrem, as espécies de animais entrem, porque eu vou matar todos e vou recomeçar. Então Deus fala com Noé. Após a história de Noé, a próxima pessoa com quem Deus fala diretamente é Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus aparece para Abraão, uma passagem bastante conhecida, e fala com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar onde eu te levarei e eu farei de você uma grande nação. Deus então começa a falar com Abraão, e a partir de Abraão fala com Abraão, com o seu filho Isaque, depois com o neto dele Jacó, e Deus vai falando com eles, se relacionando com eles. E Deus, por que o autor diz de várias maneiras? Porque Deus usava anjos para falar, Deus enviava anjos para transmitir a sua mensagem, Deus usou anjos para levar uma mensagem para Abraão, e por assim foi usando vários meios, várias maneiras para falar com eles. Até que então Deus fala com Jacó, e de Jacó Deus muda o nome dele para Israel, e Jacó, Israel, tem 12 filhos, que nasce então a nação de Israel, o povo de Israel, o povo judeu. E aí eles descem para o Egito, guiados por José na época da fome, e eles então, depois que o faraó que gostava de José morreu, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, se tornaram escravos no Egito e ficaram por 400 anos escravos no Egito. Depois desses 400 anos, Deus chama e Deus aparece, e entenda, nesses 400 anos, aparentemente Deus estava em silêncio, Deus não falou, não há registro de que Deus usou ninguém, nenhum anjo para falar. O povo ficou escravo há 400 anos e o povo então clamava. Após 400 anos, a Bíblia diz que Deus escolhe Moisés, Deus chama Moisés e então volta a falar e fala com Moisés. Deus então usa Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, e aí vem a história que você deve conhecer, a ponto de Deus abrir o mar vermelho, eles passarem e chegarem no deserto. Por causa da desobediência deles, eles ficaram 40 anos andando no deserto. Agora, o que eu quero adiantar na história é que, a partir de Êxodo, capítulo 19, a Bíblia narra quando Deus chamou Moisés para o Monte Sinai. O Monte Sinai que é conhecido até hoje. Deus chama Moisés para o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai começa, a Bíblia diz que teve um período em que Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá em cima no Monte Sinai, a ponto do povo lá embaixo, ao pé do Monte Sinai, achar que Moisés havia morrido. Mas o que Deus estava fazendo? Por que ele estava demorando tanto? Porque Deus estava falando com Moisés. Deus estava falando com Moisés, e essa parte da história é muito importante para a gente compreender a maneira como Deus fala. Eu creio que foi nesse período que Deus revelou para Moisés toda a história que ele escreveu em Gênesis, porque foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. Então, toda a revelação do que aconteceu na criação do mundo, da história dos patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó, Deus revelou para Moisés. E o que nós vamos ver, e eu vou ler o texto aqui, em Êxodo 24, nós lemos que Deus disse para Moisés escrever tudo que ele estava dizendo para ele. Olha Êxodo 24, versículo 3 e 4. Diz assim, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedras, representando as 12 tribos de Israel. Esses dois versículos que eu li de Êxodo 24 resume toda essa história de Êxodo 19 em diante,
e desse período em que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Sinai, no Monte Sinai. Deus estava falando com Moisés, Deus estava revelando para Moisés as suas leis, as suas ordenanças, as suas palavras, que Deus mesmo mandou Moisés resumir nos 10 mandamentos, que é tão conhecido, os 10 mandamentos, mas Deus não falou apenas os 10 mandamentos para Moisés, Deus revelou toda a história. E a partir daí nós lemos em Êxodo 24 que Deus ordenou para Moisés que não só transmitisse para o povo tudo que Deus havia falado com ele, como também Deus mandou, o próprio Deus mandou ele escrever, ele registrar tudo que Deus havia falado com ele. E a partir daí, então, é aí que eu creio que Moisés, então, escreveu os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia foram Moisés que escreveu. E tudo que nós lemos nesses 5 livros são as palavras que Deus falou com Moisés durante aquele período em que Moisés esteve face a face com Deus. E o que eu quero que você entenda é que, a partir daí, a partir desse ponto da história, a partir daí, Deus deixou estabelecido, o próprio Deus deixou estabelecido que a partir daquele ponto da história, a partir dali em diante, Deus iria falar com o seu povo, Deus iria continuar falando com o seu povo através de todas aquelas palavras, ordenanças e leis que ele havia proferido, ditado para Moisés, e Moisés havia escrito nos pergaminhos, nos livros. Então, a partir dali, a partir de Êxodo 19 em diante na história, e vai ser assim pelo resto da história de Israel, a maneira como Deus continuou falando com o seu povo foi através das suas palavras escritas e registradas por Moisés nos livros, nos pergaminhos que Moisés escreveu, que hoje nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, e em Deuteronômio 18, versículo 18 e 19, Deus diz assim: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, em Deuteronômio 18, Deus diz para Moisés: fala com o povo que eu vou levantar profetas no meio deles e vou pegar as minhas palavras e vou colocar na boca dos profetas e vou dar a ordem para eles transmitir para vocês. E aquele que não ouvir os profetas, aqueles que desobedecerem ou não derem ouvidos aos profetas, eles estarão fazendo isso não com os profetas, mas comigo. A partir do momento em que vocês deixarem de ouvir os profetas, vocês estarão deixando de me ouvir. O que Deus estava estabelecendo aqui, Moisés? São 2 as maneiras pela qual eu falarei com você, com o meu povo. Através de todas essas palavras que eu já ordenei para você registrar, que ficou conhecida no povo de Israel como lei. Quando o judeu até hoje diz a lei do Senhor, eles estão se referindo aos 5 primeiros livros, ao Pentateuco, aos livros de Moisés. Por quê? Porque foi Deus quem disse: essas são as minhas palavras. Não são palavras de Moisés, são as minhas palavras. E Deus também disse: eu vou dar profetas ao longo da história e vou usá-los para falar com vocês. Como que isso se mostra ao longo da história? Em Josué, após a morte de Moisés, Josué se tornou o líder do povo de Israel. E Deus começou a guiar o povo através de Josué. E o que nós entendemos lendo Josué capítulo 1, é que Josué ficou bastante abatido com a morte de Moisés. Por isso, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, Deus vem falar com Josué. Deus vem falar com Josué. E olha o que diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você
por onde você andar. Deus, então, vendo o abatimento de Josué, afinal de contas, o líder dele, aquele que Deus usava para falar com ele, havia morrido, Deus vem falar com Josué. E o que Deus fala com Josué? Josué, o que nós gostaríamos de ouvir de Deus se estivéssemos no lugar de Josué? Josué, não se preocupa, porque todos os dias eu vou aparecer e vou falar com você. Não se preocupa, porque todo dia eu sei que você vai enfrentar muitas dificuldades, porque você vai ter que lutar e conquistar a terra prometida, a terra para onde eu estou levando vocês. Você vai enfrentar muitas lutas, mas não se preocupe, todos os dias eu vou falar com você. Nós gostaríamos que Deus falasse isso, talvez Josué gostaria que Deus falasse isso. Mas o que foi que Deus falou com Josué? Olha o que Deus, resumindo os versículos que eu li, Deus disse assim para Josué: Josué, eu não vou te abandonar. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Está escrito isso nos versículos. Só que Deus diz assim, olha o que Deus diz. Só tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe transmitiu, lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que onde quer que você ande, você seja bem sucedido. Não deixe de falar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. O que Deus estava dizendo para Josué? Josué, eu vim aqui para falar com você. Seja forte e corajoso, porque eu serei com você. Deus, e se me bater dúvidas? E se eu não souber o que fazer? Deus virou e falou assim, eu falarei com você. Mas eu falarei com você a partir do momento em que você meditar no livro da lei. No livro da lei. E qual era esse livro da lei? Os escritos de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos hoje. Deus disse, é através deles que eu vou falar com você. Obedeça, medite, pense. Meditar é muito mais do que apenas ler. Meditar é refletir, é pensar sobre aquilo. Deus disse para Josué, medite, pense, tome cuidado de ler de dia e de noite, ou seja, esteja sempre com esse livro, leia esse livro, medite nesse livro e através dele eu vou falar com você, eu vou estar com você à medida em que você medita nesse livro. E olha o que Deus disse, você vai ser bem-sucedido na sua vida, na sua jornada, se você ler, meditar e obedecer tudo que eu escrevi naquele livro e que eu usei Moisés para transmitir para você. Não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, permaneça centrado nele. Que o livro da lei seja central na sua vida. Não se desvie dele, não ouça outra coisa, não vá atrás de um outro livro, não vá atrás de outras coisas. Permaneça nesse livro, no livro da lei, e assim você vai ser bem-sucedido. Pois eu, o Senhor teu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. O que Deus estava dizendo para Josué? Josué, a minha presença com você é o meu livro. A partir do momento em que você estiver lendo, meditando e obedecendo a este livro que Moisés deixou, eu estarei falando com você, eu estarei cuidando de você e eu estarei sendo com você. O que Deus estava estabelecendo aqui, principalmente com Josué? As minhas palavras me representam. Você quer me ouvir? Ouça as palavras que eu ordenei a Moisés que escrevesse. Porque a lei é a minha própria presença. E a partir dali, isso se estabelece no povo de Deus. No povo de Deus, na história do povo de Israel. Quando o povo queria ouvir Deus, eles liam a lei. Se eles quisessem continuar ouvindo a Deus, eles continuavam lendo e ouvindo e principalmente obedecendo a lei. Isso vai ao longo de toda a Bíblia. E nós vemos que, por exemplo, eu vou adiantar um pouco a história. Em 2 Reis, capítulo 22, a Bíblia narra a história de um jovem rei, Josias. Josias era neto de Manassés, que muitos consideram o pior rei que Israel teve. Se você lê o livro de Reis e também Crônicas, a história de Manassés, você vai ver que muitos consideram Manassés o pior rei que Israel teve. Por quê? Porque ele não só desobedeceu a Deus, como ele adorou outros deuses, não só adorou outros deuses, como construiu templos e postes ídolos de vários deuses. Não só isso, como ele passou a sacrificar seus filhos e também a aprovar e motivar com que as pessoas também sacrificassem seus próprios filhos para outros deuses. Então, as coisas, sem falar que ele se envolveu com espiritismo, com astrologia, então ele cometeu pecados horríveis. E muitos o consideram como o pior rei de Israel. Após a sua morte, o seu filho Amon
acho que é isso mesmo, isso. Amon se tornou rei. Só que Amon ficou como rei apenas 2 anos. O reinado de Amon, filho de Manassés, durou apenas 2 anos, onde as pessoas, alguns foram lá e o assassinaram. Por causa do assassinato do rei Amon, filho de Manassés, o povo de Deus elege e escolhe Josias, filho de Amon, neto de Manassés, como rei. Ainda muito novo. E olha o que 2 Reis 22, versículo 10 diz. E o secretário Safã acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Deixa eu te ajudar a entender. Por causa dos pecados do seu avô Manassés, a nação de Israel entrou em escuridão, em trevas, num declínio espiritual, onde eles já não adoravam a Deus, já não meditavam no livro da lei, como Deus ordenou para Josué. Então, eles desobedeceram e a nação de Israel entrou num declínio, numa treva espiritual muito grande, que durou até a época de Josias. E só para você ter uma ideia do quão longe de Deus eles estavam, o livro da lei, aquele que Deus mandou Moisés, que Deus mandou Josué meditar nele de dia e de noite, e que Josué, a partir daí, foi transmitindo para o povo de pessoa para pessoa, de líder para líder. Quando chegou na época de Josias, o livro havia se perdido. O livro havia se perdido. Isso é um sinal de que o seu avô Manassés e o seu pai Amon não queriam ou não faziam ideia, ou nem queriam, ou em momento nenhum do reinado deles, consultaram o livro de Deus, a lei de Deus, as escrituras sagradas de Deus. Por isso nós podemos dizer que eles pararam de ouvir a voz de Deus. E isso, alguns estudiosos dizem que durou 60 anos, esse período onde o livro havia sumido, desapareceu, sumiu, ninguém sabia mais. É como hoje dizer, as Bíblias acabaram e ninguém mais sabe onde estão as Bíblias, é o que estava acontecendo. Mas Josias, ele começou com um coração desejoso de agradar a Deus e de voltar para os caminhos de Deus e não repetir os erros do seu avô e do seu pai. Então, eles foram reconstruindo o templo, que era o local onde eles adoravam a Deus. E aí entra os versículos que eu li, vou ler de novo. E o secretário Safã acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã, o rei, o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Um dia, Ilquias, o sacerdote, mexendo nos trambolhos lá nas ruínas do templo, achou o livro da lei. E interessante é que ele achou dentro do templo. É como se hoje, num templo de uma igreja, uma Bíblia sumisse, a única que existe na igreja, e a gente falasse onde que foi parar, e a gente começasse a viver sem Bíblia, e quando a gente encontrasse, ela estivesse, por exemplo, debaixo ali do altar, dentro da igreja. Então eles perderam o livro dentro do templo, dentro da casa de Deus. Isso é interessante e fala muito ao nosso coração. Mas Ilquias achou e entregou para Safã. E a Bíblia diz que Safã, quando pegou esse livro, levou para o rei Josias, e não só levou, mas ele leu todo o livro. Ele leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio para o rei Josias. E a Bíblia diz que assim que o rei ouviu as palavras, ele rasgou as vestes. E depois você pode ler com o tempo o capítulo todo. Mas o que isso representa? Ao ouvir as palavras da lei lida por Safã, Josias estava ouvindo a voz do próprio Deus. E por que ele rasgou as vestes e começou a ter várias atitudes de arrependimento? Porque quando ele ouviu os escritos da lei, ele ouviu Deus falando com ele tudo o que estava errado. Porque na lei, Deus dizia para não adorar outros deuses, e ele sabia que, principalmente começando com o avô dele, a nação de Israel estava adorando outros deuses. Na lei, Deus dizia que era abominação sacrificar filhos a outros deuses, e é isso que a nação estava fazendo, porque o avô dele começou toda essa história. Então, ao ouvir o que Deus estava falando ali naquele escrito, Josias ouviu a voz do próprio Deus, por isso ele começou a se arrepender e ele rasgou suas vestes. E se você ler
a história, você vai ver que a partir da leitura, Josias depois marcou uma reunião com a nação inteira e leu o livro para a nação inteira. E a nação de Israel, ao ouvir alguém lendo o livro, ouviu o próprio Deus e a nação bradou em arrependimento e ali começou um reavivamento na história do povo de Israel. Então olha para você ver, a lei falou milhares de anos depois, o mesmo que Deus falou com o povo na época de Moisés, Deus usou para falar com o povo na época de Josias, e ali eles ouviram a voz de Deus. Andando um pouco para frente na história, na época de Jeremias, e Jeremias viveu na mesma época de Josias. Jeremias foi um dos profetas que Deus usou. Lembra que Deus disse para Moisés que ia usar profetas? Jeremias foi um desses profetas. E Jeremias, por falar tudo que Deus falava, mandava ele falar com o povo estava tão rebelde que prendeu ele. Quando prendeu ele, Deus, no capítulo 36 do livro de Jeremias, aparece para ele e diz assim: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que eu lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar com você durante o reinado de Josias até hoje. Começando no reinado de Josias, Deus começou a falar com Jeremias. E como Jeremias estava preso, Deus disse assim: escreve no livro. Já que você não pode ir lá pregar, você está preso, escreve no livro todas as palavras que eu comecei a falar com você para você transmitir para o povo. E como Jeremias não podia ir, o versículo 8 diz que Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. Quando Deus falava com Jeremias e Jeremias escrevendo, era o próprio Deus falando com o povo. Quando Baruque lia o livro que Jeremias escreveu, era o próprio Deus falando com o povo, porque não era a palavra de Jeremias, era a palavra do próprio Deus. E então Deus foi falando assim, e não só as palavras de Jeremias, mas também o livro da lei, lembrando que Jeremias era contemporâneo de Josias, que achou o livro da lei. Nós andamos um pouco na história, então chegamos na história do profeta Daniel, onde no capítulo 9, versículo 2 e 3 diz assim, Daniel escrevendo: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Na época de Daniel, o povo também estava enfrentando outro declínio espiritual, por causa da Babilônia que invadiu e cercou eles, algo que aconteceu porque Deus falou através de Jeremias anos antes que iria acontecer. E Daniel aqui diz que foi lendo as Escrituras, foi lendo os escritos de Moisés, e ele diz também os escritos de Jeremias, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Ou seja, milhares de anos depois vários anos depois de Jeremias ter escrito aquele livro que Deus mandou ele escrever, Daniel está agora lendo o livro que Jeremias escreveu, mas não como o livro de Jeremias, mas entendendo que ali estavam as palavras do Senhor. Ou seja, Daniel estava reconhecendo que Deus estava falando com ele através do profeta Jeremias. E ao entender que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, olha o que ele disse: por isso voltei-me para o Senhor com orações, súplicas, jejum, pano de saco e coberta de cinza. O que eu estou querendo estabelecer aqui? Que o povo de Deus, o povo de Israel, ao longo da história, reconheceu, seja tanto no lado negativo de ignorar, quanto no lado positivo, que Deus falou com eles e falava e continuava falando através dos escritos de Moisés, da lei. Não só isso, mas como também através dos escritos de Jeremias depois. E, por fim, Daniel disse: eu compreendi pelas Escrituras. Eles passaram a chamar de Escritura a lei do Antigo Testamento, que é os escritos de Moisés, e as palavras que Deus ia falando, através, principalmente no caso de Daniel, do profeta Jeremias. Quando Jesus veio na Terra, Jesus reconheceu a mesma coisa. Jesus assinou embaixo e confirmou que Deus falava com o povo através dos escritos de Moisés, através da lei e através dos escritos dos profetas. Em Mateus 5,17, Jesus disse:
Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Olha eles fazendo a separação. A lei se referindo aos escritos de Moisés e os profetas se referindo aos escritos de profetas. E aqui, na época de Jesus, era Jeremias, Daniel e todos os outros. Amós, Joel e todos os outros que nós temos no Antigo Testamento da nossa Bíblia. Não vim abolir, mas cumprir. Ou seja, eu não vim anular. Tem pessoas, até cristãos, que acham que o Antigo Testamento não vale para mais nada. Ele vale sim. Jesus disse que não veio abolir, cancelar, anular, mas ele veio cumprir. Em Mateus 7,12, Jesus disse: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus está basicamente dizendo assim, olha, todos os escritos da lei e dos profetas se resumem em você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Ou seja, Jesus está dando significado aos escritos de Moisés, à lei e aos profetas. Em Mateus 11,13 ele diz assim, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Então Jesus, nessas 3 passagens que eu disse, em várias outras passagens, ele assina embaixo, ele autentica o escrito das leis e dos profetas como palavra de Deus, como palavra do Senhor, como a maneira pela qual Deus falava com o seu povo. E isso é um ponto importante. Na época em que Jesus viveu, ele não só concordava com os judeus, mas ele afirmava e confirmava que Deus falava com o seu povo em sua época, não falando com voz audível com eles, mas através dos escritos da lei e dos profetas, através de tudo que Deus já havia dito pela lei, por Moisés e pelos profetas, o que nós hoje, na nossa Bíblia, chamamos de Antigo Testamento. Jesus disse, olha, Deus fala através do Antigo Testamento, Deus fala através da lei e dos profetas. Jesus sempre citava as palavras e os escritos dos profetas como palavra de Deus. Ele resumiu a mensagem dos profetas em Mateus 22. Perguntaram para ele, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei e os profetas. Jesus resumiu os escritos dos profetas, demonstrando que essa era a vontade de Deus. E disse ao povo de sua época que eles estavam enganados por não conhecerem e compreenderem as Escrituras. Em Mateus 22 também, Jesus disse assim para o povo na época dele, vocês estão enganados, porque vocês não conhecem e não compreendem as Escrituras. Então, Jesus disse que o povo de sua época, que viveu na sua época, em que ele esteve aqui na terra, estava sendo enganado, ou em outras palavras, o que nós entendemos claramente ao ler e meditar nesse capítulo, é que ele estava dizendo, vocês não conhecem a Deus. Por várias vezes ele dizia, vocês não conhecem e não entenderam o meu Pai. Vocês não entenderam o que o meu Pai disse. Vocês não entendem o meu Pai. E aqui ele está dizendo isso. Por que vocês não entendem o meu Pai? Por que vocês não entendem o Deus que vocês dizem servir? Porque vocês não compreendem as Escrituras. Em outras palavras, eles não conheciam o próprio Deus por esse motivo, por não compreender as Escrituras. Jesus dizia que a razão por ele fazer muitas coisas era o que estava escrito nas Escrituras. Várias coisas que Jesus fez, atitudes que ele teve, ele dizia que ele estava fazendo aquilo, tomando aquela atitude ou falando aquelas palavras porque estava escrito na lei. Quando perguntaram para ele, Senhor, por que o Senhor fala através de parábolas? Ele lembrou ao povo que perguntou para ele a escritura do Antigo Testamento, onde Deus dizia, vai chegar um dia em que eu vou falar com vocês através de parábolas. Então, muitas coisas e praticamente quase tudo que Jesus fez, ele disse que só estava fazendo porque estava escrito na lei, ou por isso que ele disse, eu vim cumprir a lei, eu vim fazer tudo que a lei disse que eu iria fazer, que o Messias iria fazer, que ia ser feito. Até mesmo quando Jesus foi tentado pelo próprio diabo, ele não pensou que Deus estava em silêncio, mas Jesus ouviu a voz do Pai quando lembrou, está escrito. Esse é um ponto interessante. Às vezes, quando nós estamos passando por tentações, por provações, por crises, por uma pandemia mundial, nós somos tentados por não ouvir a voz audível de Deus, ou por não sonhar, ou por não ter visão, como alguns acreditam. Deus não está falando comigo. Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo próprio diabo. Pelo próprio diabo.
E Jesus, nós vemos ali que em Jesus em momento nenhum pensou, o meu pai está em silêncio, o meu pai está vendo eu passar por tentação e não fala nada. O meu pai me abandonou, Deus não me ama. Não. Em momento nenhum Jesus pensou que Deus estava em silêncio com ele. Mas então como é que Jesus ouviu a voz do Pai falar com ele? Quando o diabo o tentava, ele lembrava, está escrito. Quando o diabo disse, transforma essa pedra em pão e come, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo disse, dobre o joelho e me adore e eu vou te dar todos os reinos do mundo, Jesus lembrou, está escrito, somente ao Senhor Deus a ele prestará culto. Essas duas frases que Jesus está escrito são passagens do Antigo Testamento, são passagens do livro de Deuteronômio. Então, no meio da sua tentação, qual é a maneira pela qual Jesus ouvia a voz do Pai, dando a ele forças para resistir à tentação? Lembrando do que estava escrito na lei. Então, até mesmo quando ele proferiu na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava citando as Escrituras, um salmo de Davi, o Salmo 22, versículo 1. Até mesmo quando ele estava crucificado, morrendo por mim e por você, e quando ele disse a frase que a maioria de nós sabe que ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Às vezes a gente acha que ali ele estava dizendo, Deus, o Senhor está em silêncio, o Senhor me abandonou, o Senhor não fala nada comigo, mas não. Ele disse aquela frase porque estava escrito nas Escrituras. Era um salmo de Davi, Salmo 22, versículo 1, vai estar exatamente essas palavras. Então, até no momento em que nós achamos que Deus o abandonou, ele estava ouvindo a voz de Deus e ele estava citando as Escrituras. Tudo que Jesus fez foi permeado pelas Escrituras. Em todos os momentos. Quando ele foi abandonado, ele disse, eu sei que vocês vão me abandonar, porque está escrito, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus vivia de forma tranquila, enfrentava todas as lutas que ele enfrentava, não porque Deus estava em silêncio ou em algum momento ele duvidou do silêncio de Deus, mas porque ele sabia que Deus falava através das Escrituras. Por que isso é importante durante a pandemia? Por que compreender isso é importante durante a pandemia? Porque Deus está falando na pandemia da mesma maneira que sempre falou na história do mundo, através das Escrituras e somente por ela. Por isso que se você me perguntar, Lucas, Deus está em silêncio no meio dessa pandemia, eu afirmo para você, não. Mas por que então que eu não ouvi a voz dele? Talvez você está achando que ele vai falar de uma outra maneira. Qual é a maneira que Deus está falando e nunca se calou, principalmente no meio dessa pandemia? Deus fala através das suas Escrituras, através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia. Essa é a maneira pela qual Deus fala. Se na época, entenda, Deus falou pelas Escrituras de Moisés para o povo da uma situação de crise espiritual na nação inteira, Deus falou com ele através dos escritos de Moisés. Na época de Daniel, Deus falou com Daniel com as mesmas palavras que ele falou com Jeremias. Deus falou com o próprio Jesus através das escrituras do Antigo Testamento. E a maneira como Deus fala com a gente hoje, em 2020 depois de Cristo, no meio de uma pandemia mundial, é através da maneira que ele sempre falou, através das escrituras sagradas, através da nossa Bíblia. Essa é a maneira como Deus fala. Por isso que na Reforma Protestante, há um pouco mais de 500 anos atrás, um dos pilares da Reforma e que se tornou um dos slogans da Reforma é sola Escritura. O que significa isso? Somente as Escrituras. Qual é a forma como Deus fala com a sociedade, com o mundo atualmente e como ele sempre falou? Somente através das Escrituras. Somente pelas Escrituras. Deus nos fala pelas Escrituras. Por isso, se você quer ouvir a voz de Deus no meio de uma pandemia, leia as Escrituras, ouça as Escrituras, medite nas Escrituras e ali você vai ouvir Deus falar com você. Eu costumo dizer para as pessoas que eu ouço a voz de Deus a hora que eu quero. Parece estranho falar isso, mas de que maneira? Uai, a qualquer momento em que eu posso abrir a minha Bíblia e ler a minha Bíblia, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Então, se você quer ouvir a Deus no meio de uma pandemia, leia as Escrituras. Se você quiser, após a pandemia acabar, continuar ouvindo a voz de Deus, continue lendo e meditando nas Escrituras. O que Deus falou com Josué, lá em Josué capítulo 1, é o que ele fala para nós hoje.
Medite de dia e de noite no livro da lei. Não se arrede dela nem para a direita nem para a esquerda. Tenha ela como central na sua vida. Obedeça a ela e tudo vai ser um sucesso na sua vida. O problema é que nós achamos que Deus fala de outra maneira. O que Deus falou para o seu povo na época de Moisés, que foi registrado nas Escrituras, falou ao povo na época de Josias. Na época de Jeremias, falou a Daniel em sua época. Então, é isso que eu quero ajudar você a entender nessa noite. Não ache que Deus fica falando. Se alguém disser, Deus falou comigo essa noite, eu ouvi a voz de Deus. Pode falar? É mentira. É mentira. Porque Deus fala com as pessoas hoje através das Escrituras e somente pelas Escrituras. Não há outra forma pela qual Deus fala com as pessoas. Deus fala com a gente através da Escritura e somente pela Escritura. Quando é feita a exposição do que Deus falou nas Escrituras antigamente, é Deus nos falando hoje. Quando você ouve a exposição é a explicação, né? Uma pregação expositiva, um estudo expositivo, é ler, explicar e aplicar o texto das Escrituras. Quando você ouve a exposição de um texto bíblico da Sagrada Escritura, que Deus falou antigamente, é Deus falando com a gente hoje. Por isso, você quer ouvir Deus? Vai ouvir a exposição das Escrituras. Vai ouvir alguém que expõe as Escrituras, que pregue as Escrituras para você. Alguns poderiam dizer assim, e o Espírito Santo? Deus usa o Espírito Santo para falar hoje. Deus usa o Espírito Santo. Deixa eu te dizer. Olha o que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 diz. Olha o que Pedro diz. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha no lugar escuro. Não é disso que nós estamos precisando no meio da pandemia? De uma luz que brilha no escuro? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Qual é a maneira que o Espírito Santo fala com a gente? Através da inspiração dos profetas, dos santos homens de Deus que falaram pela inspiração de Deus, por ordem de Deus, nas Escrituras. Por isso que Pedro, mesmo estando vivendo no Novo Testamento, na mesma época em que nós vivemos, após a morte e ressurreição de Jesus, ele diz, agora entenda, agora que Jesus veio, que enviou o Espírito Santo, agora ainda mais nós precisamos nos apegar firme às palavras dos profetas, ao Antigo Testamento, às Sagradas Escrituras, e prestar atenção nela. Porque ela é como uma luz que brilha na escuridão. Por quê? Porque antes de mais nada, eles não escreveram por vontade própria. Mas foi Deus, através do Espírito Santo, quem os impeliu, quem os motivou, quem os inspirou a escrever as Escrituras. Então, Lucas, Deus usa o Espírito Santo para falar, usa mesmo. Mas Jesus, em João 14, disse assim para os discípulos, o Espírito Santo vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. A maneira como o Espírito Santo fala ao nosso coração é quando eu leio a Escritura, quando eu ouço Deus falar na Escritura, no meu coração o Espírito Santo diz assim, é Deus falando com você. O Espírito Santo fala conosco, testificando e afirmando no nosso coração tudo que Deus já falou através das Escrituras. O Espírito Santo não fica contando fofoca para os outros, no ouvido dos outros aí não. Lucas e os cristãos. E olha que eu sou suspeito para falar de livro. Eu gosto muito de livro. Tem uma frase do Charles Spurgeon, que foi um pregador que viveu anos atrás, séculos atrás, em que eu ainda tento achar onde eu ouvi ou li e não lembro. Mas o que ele diz é mais ou menos assim. Eu creio que Deus usa livros cristãos, mas somente quando estes livros cristãos falam as Escrituras, porém de maneira diferente. Em outras palavras, eu creio que Deus usa livros cristãos somente quando esses livros cristãos, de autores cristãos, nos ajudam a entender o que as Escrituras dizem. Então, eu creio que Deus usa livros para falar comigo. Eu tenho vários livros na minha casa, eu amo ler. Mas eu sei que Deus só vai falar comigo através de um livro se através desse livro ele me ajudar a entender o que Deus já falou nas Escrituras, na Bíblia. Então, se um livro
não é baseado na Bíblia, não explica a Bíblia, não me ajuda a entender a Bíblia, então Deus não está falando comigo através daquele livro. Eu posso até ler esse livro, mas não é Deus falando comigo através daquele livro. Lucas, Deus usa pastores e pregadores para falar com a gente, não usa? Usa. Deus usa pastores e pregadores para falar com a gente. Mas somente quando estes estão pregando as Escrituras, toda a Escritura e somente o Evangelho das Escrituras. Deus usa pregadores, pastores para falar com a gente hoje. Como eu creio que Ele pode me usar, todas as vezes que eu me proponho a pregar, a minha oração é que Deus me use para falar com alguém. Mas Deus só vai me usar ou usar qualquer outro pregador ou pastor para falar com você a partir do momento em que esse pregador, pastor, estiver te ajudando também a entender o que as Escrituras dizem. Se a minha proposta ao pregar não é te ajudar a entender o que as Escrituras dizem, Deus não está me usando para falar com você. Por isso que, se eu te der um conselho que não está de acordo com as Escrituras, não é Deus falando com você. Deus só vai me usar ou qualquer outro pregador para falar com você a partir do momento em que eu estiver te ajudando a compreender o que ele já falou nas Sagradas Escrituras. Por isso, ouça apenas pregações expositivas, pregações que expõem a Bíblia, que lê o texto, explica o texto e te ajuda a aplicar ou a praticar o que aquele texto diz. Não ouça pregadores motivacionais, pregadores que vão falar muitas coisas que até são bonitas, mas não são as Sagradas Escrituras. Então, eu creio que Deus usa várias formas, mas sempre baseado pela Escritura. Por isso que é muito importante, principalmente para a fé reformada, para a fé protestante, o lema sola Scriptura. Somente as Escrituras é a base da nossa fé, é a regra para calibrar, para regular a nossa fé. Somente a Escritura é o meio pelo qual Deus falou no passado e continua falando hoje e vai falar até que Jesus volte. Agora eu quero ler, para finalizar, Hebreus quero ler agora os versículos 2 e 3 para encerrar. Hebreus 1 diz assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. O autor de Hebreus não termina no versículo 1. Ele diz no versículo 2, Deus falou no passado através da lei dos profetas. Mas hoje, nos últimos dias, que dias são esses? Os dias em que ele escreveu, os dias pós-morte e ressurreição de Jesus, os dias em que Jesus esteve na terra, os dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Nestes últimos dias, Deus falou com a gente, com o seu povo, e fala com toda a humanidade através do Filho, Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus constituiu como herdeiro de todas as coisas. E porque o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Deus falou por meio dos profetas do Antigo Testamento, através da lei. Mas eu quero te dizer que toda a lei e os profetas falam de Jesus. E a partir do momento em que o Deus Filho se encarnou no ventre de Maria, andou por essa terra, viveu, morreu e ressuscitou, e hoje está vivo, a principal maneira pela qual Deus fala conosco é através do seu Filho. Deus usou as Escrituras, os profetas, mas ainda não era uma maneira de falar perfeita, porque os profetas eram mediadores e também foram falhos. Mas em Cristo Jesus, em Jesus, Deus falou de forma perfeita e clara, através não só da época desse autor de Hebreus, mas conosco hoje. Deus nos fala através do seu Filho Jesus, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Ele é a cara do Pai, ele é a cópia, o xerox do Pai. Se você quer conhecer o Pai, se você quer conhecer a Deus, se você quer ouvir a Deus, ouça em Jesus.
Ouça Jesus. Por isso Jesus falava, o que eu falo com vocês é o que o Pai me mandou falar. Em Jesus Cristo, Deus estava dizendo que é um Deus que quer estar conosco, pois deixou a sua glória no céu e habitou, viveu entre os homens. O que Deus fala comigo através de Jesus? Deus, em primeiro lugar, eu creio que Ele fala comigo e fala com você que Ele é um Deus que quer viver conosco. Emanuel, um dos nomes de Jesus, significa Deus conosco. Deus, através da pessoa de Jesus, diz: eu sou um Deus que quero viver com vocês, que quero habitar em vocês. E a prova disso é que eu deixei a glória. Deus Filho deixou a glória e desceu aqui na terra, encarnou no ventre de Maria, andou, viveu, comeu entre os homens. Quando Jesus desceu na terra e disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, ele estava dizendo: eu sou um Deus que quer andar com vocês, que quer viver com vocês. Não apenas isso, mas passou por tudo que os homens passam. Foi tentado, teve fome, teve sede, chorou, foi traído, perseguido, acusado falsamente, abandonado, teve uma vida curta, ele só viveu 33 anos aqui, sofreu e até morreu. Tudo isso para dizer pra gente: eu sou um Deus que não deixa vocês aí embaixo passando por tudo isso sem me preocupar. Eu me importo e eu amo vocês de tal maneira que eu deixei a minha glória no céu, desci na terra e decidi passar por tudo que vocês passam. Em Jesus Cristo, Deus diz que ele pode não explicar o porquê de muitas coisas acontecerem, mas que podemos ter certeza que não é por falta de amor ou por ele não se importar. Quando eu olho para Jesus, quando eu leio sobre Jesus, quando eu vejo Jesus, eu ouço Deus falando comigo: olha, eu posso não explicar para vocês o porquê de muitas coisas acontecerem, principalmente coisas ruins. Eu posso não explicar para vocês o porquê uma pandemia mundial. Mas uma coisa eu digo para vocês, e ele disse isso através de Jesus: não é porque eu não amo e não é porque eu não me importo. Porque eu me importo e amo vocês e ir aí na terra passar por tudo que vocês passaram. Por tudo que vocês passam. Quando penso em Jesus, ouço a voz de Deus me dizer que Ele está aqui comigo, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de um sofrimento. Perguntas podem permanecer sem respostas, problemas sem soluções, mas Deus em Jesus Cristo nos diz: não vos deixarei órfãos. Em João 14 ele disse para os seus discípulos: eu estou indo para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Jesus, em Cristo, eu ouço Deus me falar no meio de uma pandemia: eu não deixarei você órfão. Eu posso não te explicar como Deus não explica porque ele permitiu essa pandemia, mas através de Jesus ele diz: não é porque eu não me importo, não é porque eu não amo, porque em Cristo eu demonstrei para você que eu amo você. Sofrer, passar por tudo que eu sofri, e não só isso, mas morrer por você. Na época de Jesus, as pessoas pediam a ele que fizesse um sinal para que elas crescem nele. E ele respondeu que apenas um sinal seria dado: a sua morte e ressurreição. Este sinal, este fato já seria suficiente. As pessoas pediam para Jesus: faz-nos um sinal e nós vamos crer que o Senhor é enviado de Deus e é a voz de Deus aqui. E Jesus dizia assim: nenhum sinal vai ser dado. Apenas um sinal eu vou dar para vocês. Eu vou... Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia e retornou, eu vou ficar 3 dias morto no ventre da terra e ressuscitarei por vocês. A morte e ressurreição de Jesus deveria ser a voz suficiente de Deus ao falar com a gente: eu me amo, eu amo vocês, me importo com vocês, porque eu morri por vocês, me entreguei por vocês e ressuscitei para garantir para vocês vida eterna. O que eu aprendo com Jesus, o que eu aprendo nisso, é que o fato que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás deveria ser suficiente para a gente dizer: eu ouço Deus todos os dias. E eu quero terminar usando uma ilustração. Há um filme muito bonito, A Estrada. Vou deixar um trecho dele no meu Instagram. Onde vivendo num mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas chegaram a se tornar canibais, a matar outros seres humanos para comer.
Um homem, um pai com o seu filho, ele relatando os sofrimentos, ele vai dizer para as pessoas o que ainda o motiva a continuar vivendo. E ele diz uma frase que para mim, quando eu ouvi essa frase, ele falar isso nesse filme, eu logo lembrei de Jesus. Porque relatando os sofrimentos que ele estava passando no mundo pós-apocalipse, ele diz assim: só sei que ele, o menino, o filho dele, justifica a minha existência. E se ele não é a palavra de Deus, então Deus nunca falou. Ele diz assim: se este filho, se este menino não é a palavra de Deus, ele justifica a minha existência. A minha oração é para que você possa confiar de tal maneira em Jesus, onde você vai dizer: eu estou passando por uma pandemia, mas só sei que ele justifica a minha existência.